Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que está relacionado com o assunto do vídeo anterior que eu fiz, que eu falei sobre a importância do livro de Enoque para os nossos dias. E lá eu mencionei que nos dias de Enoque havia o canibalismo, né, que os nefilins praticavam devido a uma fome, né, que surgiu, a falta de alimentos. Eles começaram a consumir os humanos. E esse foi aí um dos motivos do dilúvio nos dias de Noé. E por isso que o Messias falou que seria como nos dias de Noé. Então, é um assunto que é bem interessante, mas eu imaginei que a coisa, né, essa questão do canibalismo, ela seria uma coisa que ainda iria se desenvolver bastante nos próximos anos, que ia levar um bom tempo ainda à frente para evoluir, né? Mas na verdade já está ocorrendo nos dias de hoje, já está havendo essa prática de canibalismo. Não é uma coisa para o futuro, entendeu? Já está ocorrendo, ou seja, nós já estamos vivendo como nos dias de Noé, como disse o Messias, com as pessoas praticando até mesmo o canibalismo, né? Uma coisa absurda, mas essa é a realidade. E aqui eu abri uma reportagem, né, que está no portal da Rede Globo, né? Você encararia? Alagoanos revelam motivos que os levam a comer placenta humana. Então, veja que se tornou uma coisa popular esse estado de Alagoas, as pessoas comerem a sua própria placenta, né? As mulheres grávidas, né, elas desenvolvem esse órgão, né, chamado placenta, e eles comparam isso com os animais, né? Do ponto de vista da ciência, que é uma porcaria, nós somos animais. E os animais geralmente comem a placenta para recuperar energia. Mas aí então estão transferindo isso para nós. Nós também somos animais, então tem qual o problema então em consumir as mulheres, a sua própria placenta para recuperar ali suas energias, suas forças, né? Como se nós fôssemos também animais, entendeu? E o animal geralmente também desconsidera-se que o animal faz isso porque ele está numa situação muitas vezes precária, né? Em que é difícil muitas vezes conseguir o alimento na natureza, né? Na selva, no mato. Ao contrário de pessoas como nós que geralmente vivemos em cidades com os mercados cheios de comida, né? E no passado nenhuma mãe jamais precisou comer a placenta para viver, entendeu? Mas hoje veja que já virou uma moda, né? Eu abri aqui uma outra reportagem, fechei sem querer. E nessa reportagem mostra que já virou uma moda as pessoas comerem a própria placenta, né? As mães, no caso. Aí aqui tem uma outra reportagem de um humorista, pelo visto, que fez uma piada sobre uma famosa aí que comeu uma placenta, né? Foi Jéssica Ataíde, né? Ela teve um filho no dia 8 de junho e esse rapaz aqui fez uma brincadeirinha, né? Uma piada sobre o assunto, né? E aí aqui na reportagem ele fala que a gente não deve ter preconceito, papapá, aquela coisa toda, não devemos julgar, aquele papozinho todo, né? E não se limita a isso, tá? Tem cientistas, né, defendendo o canibalismo. Inclusive eu abri uma reportagem aqui do Mega Curioso, que ele fala que o canibalismo dá sobrevida às células de câncer após quimioterapia, né? Ele está falando aqui da natureza, que na natureza
o canibalismo é muitas vezes positivo, entendeu? Então é esse tipo de argumento que a ciência vai usar para justificar o canibalismo. Já está usando, na verdade, né? Tem aqui uma reportagem do Extra que fala desse cientista sueco, né? Tudo de ruim vem lá da Suécia, né? Aquela Greta Thunberg é de lá. E agora tem esse cientista Magnus Söderman, da Escola de Economia de Estocolmo, né? Ele é um psicólogo, tá? Sugeriu em recente evento uma solução inusitada para a crise climática global e a aguardada escassez de alimentos decorrente dela, o canibalismo. Obviamente, não o canibalismo primitivo, ou seja, não comer as pessoas, né, vivas ainda, né? O sueco acredita que comer a carne de pessoas mortas será uma alternativa viável no futuro para salvar a raça humana, ao lado da adoção do veganismo e do consumo de insetos, prática já comum em países superpopulosos do Oriente. Veja que ele menciona aqui o veganismo, né, que está se popularizando muito, né? Tem muita gente fazendo protestos aí pelo mundo afora, principalmente a Europa, Estados Unidos, né? Criticando o consumo de não só de carne, mas derivados de carne, né? Quem é vegano, ele não consome nada que seja de origem animal, né? Mesmo ovos ou queijo, leite, nada disso. Tem que ser tudo de origem vegetal, né? E eles estão atacando, né? Fazendo protestos em frente de restaurantes, churrascarias, essas coisas. E tem ganhado muita força na mídia, né? Esse movimento vegano. Inclusive ele fala aqui do consumo de insetos, né? E está se popularizando também o uso de insetos. Você provavelmente já comeu inseto, porque os produtos artificiais, esses refrescos, essas coisas, geralmente são feitos de insetos, né? Eu sempre me perguntei o que eles usavam para fazer esses produtos artificiais. Então é isso que eles usam, insetos. Eles esmagam e trituram, eles retiram ali o que interessa a eles. Até o corante, por exemplo, os corantes artificiais, né? Não o urucum, que é um corante natural vegetal, né? Mas corantes artificiais, né? Que eles usam para dar cor nesses refrescos, sucos, etc. São feitos à base de inseto. Eles esmagam geralmente o inseto e extrai ali um líquido que tem a cor, aquele pigmento, né? Vermelho, amarelo, azul, é extraído do inseto. E aí é feito uma mistura, um processo, e sai no fim sai o corante, o suco artificial, entendeu? Aí só adiciona ali açúcar e tal, uma coisinha ou outra, mas é feita à base de insetos, essas coisas. Então nós já consumimos inseto, provavelmente, aí praticamente todo mundo, né? E só que eles querem ampliar isso, né, para alimentação no geral, porque sempre tem aquela justificativa, né, do aquecimento global, mudanças climáticas. Aí eles vão reduzir a produção de carne ou acabar com a produção de carne, né, de gado, de porco, etc. Eles vão reduzir muito isso aí nos próximos anos. E as pessoas vão ter que ter uma dieta aí baseada em insetos, né, incluindo aí barata, que já estão fazendo alimento com barata, até pão. E no caso carne também, carne humana, né, de pessoas que morreram e cederam o corpo a princípio, né, concordaram em doar os órgãos e o corpo para o uso, né. Então eles vão usar esse tipo de coisa e vai além disso, eles vão aproveitar também os fetos com certeza abortados que eu mencionei no vídeo anterior, que eles vão dizer que feto não é ser humano, ou então vão justificar com essa ideia aí do canibalismo, né, que agora está se popularizando, né, que não tem problema nenhum comer carne humana. Então não vai ser nenhum problema usar também os fetos abortados, né? Então por isso o aborto para eles é uma maravilha. Aí Sandler continua aqui, declarou que o maior obstáculo ainda é o fato de esse tipo de consumo ser tratado como um tabu nas sociedades.
Ele mesmo se declarou um progressista e adepto de experimentar um bife cortado da carne de algum vizinho que tenha ido desta para melhor. Veja só a que nível, né, de mentalidade chegaram as pessoas e chegou a ciência, né, moderna, né? Então, eles nos classificaram aqui como animais, né, no mesmo nível dos animais, e não tem problema nenhum a gente comer a carne de um vizinho que faleceu. No momento da entrevista, 8% da plateia no estúdio da emissora sueca levantaram a mão dizendo que topariam experimentar carne humana. Veja, podemos dizer aí que em torno de 10% da população mundial hoje toparia consumir carne humana. Aí, né, nos próximos anos eles vão trabalhando isso aí, começa assim aos poucos, né? Já tem gente comendo placenta, já virou moda comer placenta humana. Aí já estão debatendo o assunto, já tem cientista defendendo essa ideia. Aí vão juntar tudo com a ideia, né, do evolucionismo, né, que nós somos animais, não somos diferentes dos animais. Não tem problema nenhum a gente comer carne humana, até porque vai estar faltando comida no mundo devido às mudanças climáticas e por aí vai. Veja que é todo um trabalho cognitivo que eles fazem por meio da mídia, dos tais especialistas, né, para ir trabalhando a mente das pessoas e aos poucos, né, esses 10% vai aumentando aí para 20, 30, daqui a pouco está quase 100% da população concordando, né, com isso aí. Então, eu vou aqui agora para uma outra reportagem que saiu na Europa, né? E na verdade a reportagem foi publicada na revista Newsweek de Nova York, que é a principal revista americana, é o equivalente aqui no Brasil à Veja, né? E cientistas, né, 2 cientistas estavam nessa entrevista à Newsweek defendendo justamente o canibalismo. Eu vou deixar o link dessas reportagens na descrição. Tá em inglês essa reportagem aqui, mas você pode usar o Google Tradutor, né? Por John Howard II, né? Foi agora em 10 de setembro. Eu vou ativar aqui para vocês verem aqui, ó. Traduzir. Professores britânicos tentam regular o canibalismo como normal, né? Dostoiévski disse uma vez: se Deus não existisse, tudo é possível, tudo seria possível, né, se Deus não existisse. A sabedoria em sua observação, uma vez que sem Deus não haveria nada para servir de referência última para os atos humanos. A lei eterna que Deus estabeleceu no universo está inscrita no coração humano. Assim como todos, em todos os momentos e lugares, sabem o que é certo e o que é errado. Tire Deus e tudo cairá na selvageria mais bárbara. A sociedade secular moderna nega oficialmente que Deus existe. A ciência, né, ela pregou isso. Assim, a sociedade passa a aceitar as práticas mais cruéis, quebrando a repugnância natural resultante da transgressão da lei de Deus. Aborto e infanticídio, por exemplo, costumavam incitar horror entre as pessoas civilizadas. Agora é aceito em todos os lugares. Verdade, mais de 30 países já tem o aborto como uma coisa totalmente normal. Aqui no Brasil, não é 100% ainda porque não é liberado totalmente, mas é permitido ainda assim o aborto em alguns casos, como estupro, e a maioria das pessoas vê isso como normal, né? Nesses casos aí, elas acham que não tem problema nenhum fazer aborto. Alguns tabus permanecem, mas agora estão sendo questionados. De fato, poucos poderiam imaginar que uma grande revista como a Newsweek proporia repensar a ideia de canibalismo. Eu realmente fiquei surpreso em saber disso, né? Porque eu imaginava que isso é uma coisa que iria demorar ainda muito tempo para se desenvolver. Comer carne, o melhor tabu. Comer carne humana é o assunto de um artigo de destaque. Os psicólogos Jared Piazza e Neil McLeish, da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, declaram que não há nada antiético ou irracional nessa prática. O problema com o canibalismo
é a atitude das pessoas, uma vez que elas geralmente são substituídas por nossos sentimentos de repulsa e nojo. O raciocínio por trás da conclusão estranha revela as premissas ateístas dos autores e do establishment, ou seja, do sistema científico. O título principal do artigo de estudo: o canibalismo é comum no reino animal. Portanto, não há razão lógica para que isso não deva ser permitido aos seres humanos. Criaturas vivas, de girinos de pés de pá, louva-a-Deus, chimpanzés e leões canibalizam seus próprios. O humano é apenas outro animal como todos os outros, né, do ponto de vista da ciência. O problema é que os humanos sempre tiveram horror pelo canibalismo que transcende as razões biológicas, por não conseguirem pensar em termos espirituais. Então, os dois estudiosos recorrem a teorias científicas que transformam a aversão em um problema psicológico. Os seres humanos geralmente não são canibais, afirmam, porque nossa capacidade de representar as personalidades dos vivos e dos mortos é incomparável. Essa profunda conexão entre personalidade e carne pode significar que é necessário um raciocínio cuidadoso em certas situações sobre os méritos do canibalismo, substituído por nossos sentimentos de repulsa e nojo, né? Então, eles tratam um assunto aqui, a questão toda do homem ser canibal ou não, apenas como uma questão psicológica, né? Que nós temos ali alguns freios psicológicos, alguns dogmas, tabus psicológicos, obstáculos que precisam ser superados, né? Do ponto de vista científico deles, são obstáculos que precisam ser superados, porque eles não reconhecem, né? Que o ser humano é diferente do animal, que o ser humano também possui um espírito diferente do animal, né? O animal é vivo, mas ele não tem consciência das coisas, ele não é igual ao ser humano, entendeu? Mas eles ignoram completamente a questão da existência do espírito humano, porque a ciência, né, tradicional, ela nega isso, né? A existência do espírito, né? Só existe o material, o físico. Então aqui ele vai abordando mais essa questão aqui da inversão, né? Que é justamente o que está na Bíblia em Isaías capítulo 5, que as pessoas nos últimos dias elas inverteriam as coisas, né? Trocariam o bom pelo mal e vice-versa. E estamos vendo isso em vários aspectos, e estamos vendo aqui também na questão científica também, eles estão usando a ciência para inverter as coisas e manipular, né, a mentalidade das pessoas para acharem que realmente não tem nada demais em tudo que é errado, que a Bíblia condena, não tem nenhum problema nenhum. É uma coisa natural, é da natureza humana, nós somos animais, né, nós somos só matéria. Então vai tudo caminhando nesse sentido aí. Veja que a coisa está muito pior do que eu imaginava. Por isso eu resolvi mudar o assunto do vídeo, que eu ia falar sobre mais um pouco sobre a questão do livro de Enoque dos gigantes. Mas o canibalismo que os nefilins praticavam já está sendo praticado hoje e já está caminhando para ser até mesmo regulamentado pelo Estado. Em breve, nos próximos anos, a Europa, os Estados Unidos já vão começar aí a regularizar a questão do canibalismo, e não vai demorar muito, vai chegar aqui no Brasil e no mundo todo, entendeu? Então, a prática do canibalismo já virou uma moda, né? Que comer placenta, comer carne humana é canibalismo, mesmo sendo da própria pessoa, né? E isso, né, vai se estender para o consumo de carne de pessoas que morreram. Ali no artigo ele fala aqui de as pessoas consentirem, né, como uma doação de órgãos, né, deixar lá, eu deixo meus órgãos, eu deixo meu corpo para ser usado como alimento. Aí eles vão regularizar isso aí a pessoa assina lá, então, ou a família autoriza, e o corpo da pessoa vai ser destinado então para o consumo humano. E os fetos abortados, né, daí não vai precisar de autorização, vai ser bem mais fácil, né? Já vão pegar e vão usar isso aí
para a suposta falta, né, de alimentos devido a mudanças climáticas e aquecimento global. Então veja que nós vivemos num mundo que realmente desculpe, não merece, né, continuar existindo, né? E foi exatamente isso que ocorreu nos dias de Noé. A maldade era tão grande, né, que foi necessário realmente trazer um dilúvio para acabar com aquilo tudo. E nós estamos vivendo uma situação paralela, muito semelhante. Veja que o canibalismo vai se tornar uma lei, vai ser regulamentado, vai ser legal, né? A prática do canibalismo. Veja como o Estado laico, a ciência, tudo isso trabalha para o inimigo, né? E nos conduz para o fim desse mundo, entendeu? Então é isso e até a próxima.